Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje a gente vai falar sobre gestão de fornecedores e eu já começo aqui com uma história sobre gestão de fornecedores. Alex, para a gestão de fornecedores é super importante que às vezes a gente tenha um plano de contingência, afinal de contas o risco a cada vez cresce mais, né? Principalmente no cenário pós-pandêmico o risco cresceu muito. Mas tem gente que infelizmente não pensa em testar esse plano de contingência. Você tem um caso curioso, que foi quando você ainda não fazia essa questão de simulação. Conta como foi para nós. Exatamente. Então, para você manter uma estabilidade de produção, você ter um plano B é importantíssimo. Plano no papel é lindo. Você homologar um fornecedor, testar o material, deixar ele pronto para fornecimento. Só que teve uma situação que nós precisamos usar esse plano que estava na nossa imaginação bem elaborado, e na nossa visão, puxa, vai dar certo, vamos colocar o pedido spot, vamos ligar para o fornecedor, e aí chega o fornecedor, na hora de emitir a nota, ele fala, Alex, o seu crédito expirou, eu não consegui emitir a nota, preciso de 3 dias, porque vai ter que ir para um outro estado, porque fica o departamento fiscal lá, e financeiro, eu não consigo te atender. Lição. E aí, fábrica, com horas ali para parar a produção. E podia parar a produção. E por conta de uma carta de crédito, a gente falhou. Olha. E aí veio a grande lição, né? Um plano é bom, é importante, mas se você não testar e não deixar ele em prática, a chance de risco é muito grande. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu fui brigadista já. Opa. Você sabe, uma das ideias das simulações, de uma coisa de um brigadista dentro da empresa, é você testar os equipamentos antes de usar. Porque se você pegar uma mangueira e deixar muito tempo parado, ela pode ficar ressecada. Isso. E aí você não vai conseguir ter a eficiência. Então, o plano é importante, mas testar esse plano, ter essa regularidade, ter essa rotina de você conseguir utilizar, faz muita diferença. E na prática, hoje você testa só o seu procedimento, né? Que você acabou adotando um padrão seu de gestão de fornecedores sobre essa questão do risco. Você testa ou você, por exemplo, realmente, vamos dar um exemplo, nesse caso aí, você compra mesmo, usa umzinho só para deixar ele no ar ou você faz uma simulação? Legal. Bom, lição aprendida. Então, isso entrou mesmo como uma rotina da parte de você conseguir ter um plano B. Nós testamos. Então, durante o ano, nós colocamos uma ordem, algumas ordens spot. Inclusive tem uma outra história, mesmo. Mas real. Emite um pedido, nota, vamos testar, porque é mais fácil a gente resolver os problemas numa calmaria e não na hora de pagar um incêndio. Porque então, comparando do incêndio, curioso, né? Porque quando a gente faz simulação de incêndio, graças a Deus não é real, né? Graças a Deus a gente sempre faz o simuladão, né? A gente faz desce escada daquele jeitinho devagar, você não tá muito, né? Porque a gente é avisado que vai ter um negócio, então a gente nunca faz real. No seu caso, não. No seu caso, você vai lá, compra mesmo, emite a nota, paga o fornecedor, tudo bonitinho. Exatamente. O fluxo é como se fosse um fornecimento regular. E aí tem até uma outra história que nós fizemos, e chamamos um fornecedor para trocar, né, a troca de fornecedor mesmo. E quando o fornecedor chegou na primeira entrega, também estava tudo bem elaborado, fornecedor qualificado, materiais, preço, tudo correto, o pessoal todo avisado. Para chegar o caminhão, e quando o caminhão foi conectar uma bomba para fazer o descarregamento num tanque, a conexão da tomada não entrava. O nosso padrão é diferente do mercado. Levamos 6 horas para conseguir resolver, né? Que foi muito intenso, porque estava no limite também da entrega, um tanque que tem uma capacidade limitada, então você precisa ter uma frequência maior. Numa rotina, ok, a frequência ela atende, né? Isso. Mas num primeiro fornecimento, a gente também descobriu, precisamos incluir esse ponto dentro de um requisito de qualificação dessa categoria. Então, se você tem um olhar específico para cada categoria também, ajuda na hora de você poder, além de você simular, você também já definir um fornecedor com essas prévias, né? E ter esse final mais tranquilo do que a correria. Esse segundo caso foi uma evolução do plano? Foi antes, depois? Como é que foi? Foi uma evolução. Tivemos a mesma situação. O primeiro fornecimento, e aí temos aí um problema de conexão de tomada. E aí dentro da organização, para você buscar uma alternativa dentro dos padrões também de segurança, pelo tempo que a gente precisa, isso leva mais do que o necessário, às vezes, no dia a dia.
Então, depois disso, nós começamos a implementar toda a troca de fornecedor para essa categoria específica, já ter essa simulação também. Então, temos o requisito, antes da pessoa, nós mandamos essa avaliação técnica para a área, olha, ele atende principalmente essa questão, né, dos riscos que nós tivemos, a questão de descarregamento, tomadas, etc., e fazemos uma simulação antes da troca final do fornecedor. Esse é o ideal. Tentamos fazer isso para categorias bem específicas, porque não dá para você abranger todas, mas as principais que têm essa dependência, essa agilidade e estoque reduzido dentro da planta, a gente precisa realmente simular para a gente não ter surpresas aí depois no que era bom, né? Poder virar um pesadelo. Isso aí. Muito bom. Mas é um procedimento legal, porque isso não está nem em gestão de risco, né? Quer dizer, é gestão da gestão do fornecedor, de como eu vou lidando com eles. Se vocês me permitirem, até eu quero voltar na parte do brigadista, que foi aonde surgiu. Deve te perguntar, Alex, mas de onde surgiu? A ideia. Surgiu de lá, você fez uma conexão. Porque eu me recordo muito bem desse treinamento, eles falavam, por que nós fazemos simulações? É lógico que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar pronto. E o caso do hidrante na mangueira, eu falei, nossa, realmente, se a gente não usa, vai ressecar, a gente não vai conseguir utilizar na hora da urgência. Então é por isso que você sempre tem que estar utilizando para que esse componente fique apto na hora da emergência. E aí isso eu trouxe para a base de fornecedores também. Teve esses casos dos fornecedores, eu falei, precisamos simular. Não tem plano de backup, plano B, sem ele estar apto a ser usado. Então a gente só vai perceber isso depois que usar. Então, normalmente a gente precisa errar para aprender a fazer isso aí. Ouvindo a gente, não, né, pessoal? Porque agora vocês ouviram, pegaram a dica e talvez estejam pensando, puxa, talvez eu tenha que montar isso. Um plano de contingência vai bem no meu processo. Davi, sem dúvida. Muito bem-vindo, aqui como co-host. Obrigado. Alegria total, satisfação. Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais com o Alex. É isso. Segmento que eu tenho grande saudade, já tive por lá. Saudoso, né? Sem dúvida. Automotivo, tal. Segmento que você aprende muito. É isso aí. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai contar mais histórias como essa. Eu quero que você apresente a sua carreira e o que você faz hoje exatamente lá na Hyundai. Legal, obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito legal. Até como uma extensão, a gente participou do fórum com vocês, falamos sobre gestão de fornecedores e trazer mais esse bate-papo, dar mais detalhes do que a gente pode aplicar e trocar essas ideias, acho que ajuda a contribuir bastante para o pessoal da nossa área de compras, né, que é o nosso core. E, bom, eu sou o Alex, eu trabalho na Hyundai desde 2011, tive o prazer de começar as operações com a Hyundai no Brasil, então isso com certeza foi mais do que uma escola. Nós temos aí como experiência a indústria automotiva muito forte na gestão de fornecedores e aprender do zero, né? Então a gente fala sempre foi o primeiro pedido emitido, eu estava lá, a primeira negociação, a primeira dor de cabeça com o fornecedor, eu também estava lá, então isso é muito gratificante. Bom, estou mais de 20 anos no mercado, já passei por algumas empresas de grande porte, no setor automotivo também, autopeças, e sou formado em administração, tenho especialização em gestão industrial, gestão executiva e liderança, que é uma outra área que eu gosto também, que é liderança, pessoas. Eu acho que isso agrega muito no nosso dia a dia e é o que faz a diferença no final das contas, né? Somos pessoas e quanto mais a gente olhar, mais a gente consegue extrair ideias novas e é o que a gente precisa hoje num mundo tão volátil e tão complexo que a gente está vivendo. Bom, em resumo, é isso. É isso aí. E muito espero legal. Poder contribuir aí hoje com... Já contribuindo. Legal. Para fechar esse assunto dessa questão de plano B e simulação, vou chamar isso numa matriz maior, falar do, puxa, isso é uma matriz de risco, em que você calcula ali que você tem que ir. Acho que muita gente que ouviu essa ideia pode ter anotado, mas deve estar se perguntando, bom, legal, acho ideal, mas alguns devem estar pensando, isso eventualmente é muito caro de eu fazer, e eu vou fazer um monte de vezes, sendo que, na verdade, pode ser que eu nunca use. Que é um raciocínio natural de você falar, cara, quando você faz uma matriz de risco, é o que você falou, vão pegar uns prédios, fazem simulação de incêndio durante 20 anos e nunca usaram uma vez. Aí você fala, pô, é caro ou barato? É caro se você pensar na probabilidade que você não vai usar. Como que você chegou digamos assim, numa priorização de entender quais realmente valem a pena? Porque diferente do incêndio, que é uma questão de vida, né? Não dá para brincar com a vida, essa aí tem uma questão de dinheiro, né? Porque você fala, cara, vou simular, eu vou gastar um dinheiro, mas de repente, cara, 5 horas da fábrica parada é caro,
mas não é mais caro do que eu ficar 5 anos simulando. Como que você chegou nesse cálculo e falar, são esses X% de materiais que eu vou testar? Ou que frequência eu vou fazer, Isso aí. Legal. Nós fizemos um mapeamento de risco dentro do nosso portfólio, onde a gente verificou quais eram os materiais que nós tínhamos menos dias em relação a um estoque de segurança. Então, esse foi o primeiro ponto. E comparar, acho que foi muito bem citado, em relação ao custo de uma linha parada, né? O custo das pessoas envolvidas nesse processo. Quando você faz a conta resolve rápido. Né? E lembrando que uma compra spot, se você calcular isso durante o ano, não é um impacto que vai fazer. Sim. Principalmente a gente está falando de materiais aí de um spend alto, mas realmente importante para a operação. Então, essa conta no final para a gente ficou mais fácil. Eu acho que criar a rotina, criar esse olhar da simulação é que foi, porque infelizmente, o difícil acaba sendo quase a gestão de pessoas, digamos assim, que é você, tem que fazer, hein? Aí você cobrar, porque o cara não faz todo dia, né? Faz esporadicamente. Como que você controla a equipe para isso? Tem um protocolo, um procedimento, tem um negócio que dispara um alarme, tem um robozinho. Como que hoje você fala, chegou a hora do teste tal? Como que você tem esse processo? Isso é bacana. Eu acho legal a gente sempre ter um caderno histórico de coisas que não deram certo para você lançar um plano para o ano seguinte. Isso vale tanto para você fazer uma auditoria em fornecedor, seja auditoria de qualidade, seja inclusive auditoria de incêndio, a gente faz também em alguns fornecedores. Então, você criar esse plano anual te ajuda a você não cair no esquecimento. Então, quando nós começamos o ano, nós tentamos fazer esse plano incluindo esses fornecedores que têm um impacto alto na nossa operação e restrição de estoque. Então, ele acabou virando como se fosse um plano anual mesmo. Então, a gente acompanha isso semanalmente, se programa com a equipe para que eles também consigam fazer essa simulação. Então, depois que você acaba praticando algumas vezes, acaba virando um hábito. E aí esse hábito porque, na verdade, fazer parte do plano de risco. Entendi, porque pelo que eu entendi, você distribui, por exemplo, ao longo do mês, fornecedores diferentes, de tal maneira que virou um processo habitual da equipe fazer a simulação. É isso ou não? Isso mesmo. Você não para do tipo, uma vez por ano, vou dar um exemplo bem aleatório. Vamos pegar o mês de julho e vamos testar um monte. Não, na verdade você fala, puxa, na semana 1 tem que ter um teste, na semana 2 um teste, na semana 33 um teste, na semana 34 você vai trocando fornecedor, é isso? Nós normalmente fazemos o plano mensal, pode ser mais espaçado, né? Não precisa mais, a ideia é assim, se a gente tem um alerta, por exemplo, uma carta de crédito que vem da cada 6 meses, em 6 meses a gente tem que se programar para fazer uma simulação, colocar um pedido. Também tem uma outra alternativa que a gente usou, inclusive para esse caso do crédito. Nós temos hoje 2 pontos de abastecimento do mesmo produto. Porém, um é 98% do volume e o outro é um volume menor. Uma outra estratégia, para a gente parar de simulação, com as simulações, para esse caso, o que a gente fez? Fez um dual sourcing para esse volume menor, que também ele consegue atender o volume maior, mas por questão da definição durante a licitação, não foi o vencedor. Mas a gente consegue manter uma porta aberta e deixar isso regular sem virar um plano. Mas para os outros casos, sim, uma troca de fornecedor, você conseguir fazer um estoque de segurança, aplicar o material do fornecedor novo por um período de 2 semanas, ver a estabilidade da produção, e aí sim a gente volta para o fornecedor atual, até eliminar o estoque, e a gente entra depois com a operação full do novo fornecedor. Então são algumas estratégias que não só ficar no plano, né, para depois... Porque assim, vamos ser sinceros, né, planos de simulações também acabam não virando as prioridades durante o ano. Então se você usa alternativas para que não só fique nesse ponto, eu acho que é bacana, é isso que a gente tem tentado fazer. Mas no que não dá para fazer, a simulação ainda é aplicada aí com um espaçamento maior por conta da necessidade de cada categoria. Eu fiquei curioso em relação ao lado do fornecedor, porque esse fornecedor que está de reserva, a gente sabe que no segmento automotivo ele tem que ter estoque, ele tem que ter produto para te fornecer. Como é que você trata com eles ele sabe que obviamente, ele percebe isso. Como é que você contornou essa situação dele ser o reserva, vamos dizer? Ótima pergunta. Eu acho que a transparência
quando você vai fazer um relacionamento com o fornecedor, ela é assim, é essencial. E por que eu estou falando isso? Porque o fornecedor, eu acho que não pode ser tratado como um backup. Eu acho que ele tem um negócio menor durante esse ano, que a gente vai programar com ele, e ele pode se tornar um fornecedor maior. Então isso está claro. E aí ele tem uma outra oportunidade, que é conhecer o nosso processo e ser mais competitivo uma outra tomada de preço. Então, desculpa, eu não vejo isso como uma situação ruim para o fornecedor. Pelo contrário, é uma oportunidade. Ele vai conhecer o nosso processo, vai conhecer a nossa rotina e para um outro momento, uma tomada de preço, ele pode ser bem mais competitivo do que o atual. Assim, bem big numbers, sem acertar nada, só por chutão, assim, para a gente ter uma ideia. Desses modelos que você fez, qual um percentual bem chutadão de fornecedores que eram reservas e que acabaram virando titulares? 5%, 10%, 15%? Você tem isso? Nossa. Não, chutão assim, chutão. Não precisa acertar eu diria o número. 50%. Tá, é isso que a gente queria saber, uma noção assim. Então acontece com frequência, acho que essa é a lógica desse reserva virar um titular, né? Sim. Acontece. Vai até cotar melhor, né? Porque assim, vamos também pensar que o plano B, né, que nós estamos chamando de plano B, na verdade ele é um fornecedor apto a fornecimento. Lógico, então ele passou pelo mesmo processo. Homologado, então a chance, de novo, ele tem uma vantagem também de conhecer antes uma tomada de preço e ele poder ser mais competitivo. Então essa troca para alguns materiais, claro, estou falando de uma forma mais geral, tem materiais que são mais... não se tem tanta oferta dessa mesma maneira, mas dentro de materiais a gente tem conseguido conduzir muito bem em relação a isso, né, quando você olha as categorias que a gente trabalha. Muito bom. E mudando de assunto, mas como o papo é gestão de fornecedores, quando a gente está falando de monitoramento de fornecedor, né, hoje a gente tem questões que não são somente do risco, a gente tem questão de ESG muito forte hoje em dia, né? Tanto da parte ambiental como a parte social e com a parte de governança que pega inclusive essa parte financeira de crédito que você comentou. Como que você está fazendo um monitoramento e auditoria desses fornecedores, de toda a sua carteira? Primeiro, você segmenta, não segmenta a carteira de fornecedor? Tem um que você faz mais auditoria, outro que você faz menos. Dentro do ESG, você está auditando e monitorando as 3 letrinhas. O que você está fazendo? Legal, ótima pergunta. Eu acho que são temas, inclusive, que estamos trabalhando no momento, e isso vai crescer ainda mais. Mas vamos lá. Do início, sim, separamos por categorias, segmentos e frequências. Hoje, a nossa base de fornecedores e materiais, quando a gente inclui material direto e indireto, é uma base assim, gigantesca. Então, a gente olha mesmo por o impacto mais direto da linha e também os maiores spends. Ordem de grandeza também, ordem de grandeza no número de fornecedores. Estamos falando de 10, 100 mil, 10 mil? 10 mil. 10 mil. Quando você fornecedores. Junta todos os fornecedores de material, diretos e indiretos. Nossa, bastante. Quando você olha só diretos, esse número reduz a menos de 50. Tá? Mas indiretos é um grande universo que também tem que ser cuidado, né? Não é porque alguns valores são menores, mas existe o risco de afetar o seu processo. Beleza, então desses seus 10 mil, né, para ter big numbers aí você já separa quem que você vai fazer. Já separamos o que a gente vai fazer por essa ordem de grandeza. Então, dentro desse monitoramento, desses grupos, inclusive a gente chama de supplier pool, né, dentro do nosso processo, nós temos sim um monitoramento financeiro, nós temos o monitoramento que nós chamamos de due diligence, que são monitoramentos importantes. Daí você entra um pouco na parte da governança como a empresa está tratando esses assuntos, né, com o exterior, porque não adianta nada a gente ter uma super política em casa e não monitorar se os nossos parceiros estão tendo a mesma conduta. E, né, a gente escuta muitos casos, inclusive serviço é uma área muito crítica, de quanto a gente vê ainda, né, nos dias de hoje, isso passar despercebido e a sua reputação ser colocada em risco. E não é o que a gente quer. Então, nós temos esse monitoramento, isso tanto no início como durante, né, o processo. Temos um outro monitoramento específico de auditorias de fornecedores. Nós temos uma categoria de fornecedores químicos, e isso eu até volto a falar sobre auditoria de combate a incêndio, que é um dos maiores riscos numa empresa química. Então, nós fazemos isso também, além da qualidade.
E isso vai segregando conforme a categoria, a especificação de cada produto e que a gente tem no dia a dia. A gente conseguiu aprender, pegar muitos casos para conseguir contribuir mais com essas auditorias. E sem falar, né, de auditoria mais regular, temos as que acontecem por conta dessa complexidade que tem de mercado hoje. Quantas greves a gente já teve aí da Receita, problemas internacionais de fornecimento, inclusive ontem, né, já tem muitos navios que estão desviando o caminho do canal de Suez por conta dos ataques que estão tendo dos terroristas lá que são apoiadores do Hamas. Então, hoje, você já tem que estar em contato com o seu fornecedor, sabendo que ele traz um componente da Ásia. Então, esse monitoramento também... Para quem está nos ouvindo, hein, pessoal? Estamos aqui em dezembro de 23, né? Para a gente ter uma... E aí vai falar, gente Alex... ouvindo a gente em 2026. É verdade. Importante situar. Então, essa comunicação com os fornecedores, ela tem que ser super ativa. Na verdade, então, não existe um calendário, existe a necessidade. Você está monitorando uma informação que pode te afetar e você já abrir essa comunicação com frequência, que seja 2, 3 vezes por semana, dependendo do caso, para que a gente se antecipe de qualquer risco de não estabilidade para o nosso processo. Perfeito. E aí que você falou, então, como você já segmenta por categoria e criticidade, acaba tendo modelos completamente diferentes. Do tipo, um fornecedor eu faço uma auditoria uma vez por ano, o outro fornecedor eu faço por tri, o outro fornecedor eu preciso fazer por mês, é isso? Você já tem Exato, e tem fornecedor que faz uma autoavaliação sem uma visita física. Perfeito. Então, a gente consegue separar bem pela criticidade. Essa auditoria, vamos chamar de monitoria, você faz com qual o percentual que você faz com a equipe interna, ou seja, o seu time, versus você terceiriza para alguém fazer uma auditoria. Qual que é o percentual? É 100 para um, 100 para outro, 50-50? O que é? Tá. Auditorias de qualidade e auditoria, por exemplo, dessa de combate a incêndio, ou uma outra mais in loco, é 100% nosso time na verdade, a gente chama de um time integrado, né? Uma pessoa de compras, uma pessoa de qualidade e uma pessoa da área produtiva. Ok, mas é interno Hyundai, a equipe interna. Hyundai, é uma política interna Hyundai. Tá. Não tem terceirização na auditoria, então? Não, a não ser que seja um monitoramento, né? Na verdade, as informações que chegam algumas são terceirizadas, como due diligência, avaliação financeira, e aí eles nos alimentam aí qualquer situação, né, possível de risco, aí é 100% interno. As ações são internas. Quanto às outras letrinhas, né, do E de Environment, do S de Social, tem muita gente, né, acho que foi um ano aqui de 23, 22, forte em início de projetos de IS, né, a governança já era um pouco mais, para algumas empresas mais maduras, que você falou, o mercado automotivo já faz o G faz muito tempo. Sem dúvida. Mas o E e o S está iniciando, digamos, geral, no modo no mundo. E muita gente tem dúvida de como fazer, né? Porque você fala, puxa, o que eu vou monitorar no S? Vou dar um exemplo, diversidade. O que eu vou monitorar no E se ele está emitindo poluente ou não? Você já começou essas mensurações específicas de ambiental e social? E se sim, como que você está fazendo isso com a equipe interna? Porque tem muita gente nesse momento meio travado nisso, fala, no final das contas eu peço no processo de homologação para ele preencher um formulário. E um exemplo, ele me diz que tem mulheres na liderança. E beleza, o que ele disse. Mas eu não sei se tem ou não. Como que você está trabalhando com isso? Legal, esses são pontos que nós também estamos estruturando, que eu vejo a gente chegar no mesmo patamar que fazemos aí quando a gente olha para a qualidade, com um outro nível de risco. Nós, como um grupo, nós temos uma meta até 2045 de ser neutro em carbono para os nossos veículos e operações. Net zero CO2. Net zero. Então, isso vai acontecer e essa é a nossa meta a partir de agora. E você tocou um ponto muito legal, que inclusive no fechamento desse ano com a equipe, até lancei algumas provocações, porque normalmente a gente sempre espera alguma coisa fora para dentro, né? Uma governança maior de uma matriz, mas o que a gente pode começar localmente, por exemplo, pensando no social, né? Diversidade e inclusão, e medir isso dentro dos nossa pool, que são os principais fornecedores. Também, então, esse vai ser um movimento também do time para estruturar e começar, e não só ser uma autoavaliação,
mas que isso seja realmente comprovado, que seja incentivado e criar mecanismo também para que os nossos parceiros também sigam na mesma rota que nós estamos seguindo, que essa acho que é o grande objetivo. Né? De novo, né? Vamos voltar àquela questão não adianta a gente ter políticas fortes, fazer muitas ações internas, está bem nesse sentido, mas se de quem a gente adquire um produto ou de quem é um parceiro, a gente não conseguir trazer no mesmo o tipo objetivo. Greenwashing que muita empresa faz, né? Faz uma bela propaganda, mas na prática não tem muita coisa. Mas é normal que a maturidade ainda está crescendo. Sim, estamos aprendendo isso. Não, tão curioso, porque assim, quando você vai comprar o produto, você tem especificação, o cara tem que ter uma série de situações para garantir a performance de entrega. Mas esses elementos, por exemplo, diversidade, é algo que não está vinculado lá com o produto. Como é que você introduz isso no fornecedor? Ou seja, é uma cultura ou é um demanda? Olha, tem que ser, senão você não vai ser escolhido. O Davi, essa maneira de tratar esse ponto ainda ela não está estruturada dentro da nossa organização, mas vai ser. Mas eu vejo, se você me perguntar, Alex, então, na sua opinião, como você gostaria de abordar esse tema para que isso aconteça? Eu falaria da mesma forma que a gente aborda para a qualidade. Se você tem um fornecedor que quer chegar num nível de qualidade numa indústria, o que normalmente você recomenda, orienta e dá suporte para que ele busque uma qualificação, uma certificação ISO, TS. Se você pensar em meio ambiente, vamos dar suporte para ele buscar uma ISO 14001, que são órgãos também que nos suportam tendo um selo que, olha, lá ele está seguindo o mesmo padrão ou a mesma linha de pensamento. E é uma demanda, ele tem que ter para ser homologado. Para algumas categorias é obrigatório. Então, se não tem, aí precisa ter um plano para implementação. Então, é uma maneira da gente fazer. E eu acho que isso tem que ser transportado para os outros pilares do ESG. Mas e diversidade? Diversidade não tem selo. E aí, como é que faz? E aí que vai nos desafiar a criar mecanismo não de só autoavaliação, mas, de repente, de você ter uma oportunidade de negócio maior com o fornecedor que segue esse tipo de política. Então, eu acho que nós conseguimos encontrar outros recursos para trazer. Nós queremos ir nesse caminho. Quem vier conosco, acho que tem outras oportunidades e tem que ter um diferencial na hora de você decidir. Hoje, compras não dá para mais você selecionar um fornecedor só pensando em preço. Lógico. É isso. Então, você tem muitos pilares que você tem que pensar. Se pensar em ESG, compra sustentável. É isso aí. Inclusive, nós tivemos um caso, diria recente, alguns meses atrás, numa implementação de um fornecedor e uns pontos assim, que se destacaram, não foi previamente pensado, mas o legal que a gente aprende todo dia, é uma operação 100% zero papel. Então, não é uma coisa nova no mercado, uma coisa que muitas empresas fazem, que é de transporte, mas fazer toda a operação sem conhecimento de transporte em papel, para nós era novidade. Então, podemos fazer a mesma coisa, só com um diferencial pensando num pilar como esse, sim, pode trazer um olhar diferente para escolher esse fornecedor. Esse conceito do custo total, tem um cara aqui do meu lado que criou uma matriz há um tempo que mede fornecedor não só pela performance de QF e não só pelo preço, mas pelo TCO, né? Foi muito legal e foi o que eu aprendi aqui na live. Eu não tinha essa visão do custo da nota, né? Mas o custo além da nota às vezes é muito maior e pode te afetar muito mais, né? Sim. Agora, o que você comentou em cima da sua pergunta, Davi, o que eu vejo no mercado? A maturidade de uma escolha, por exemplo, ou de uma tirada do fornecedor da sua operação por algum critério SD não cumprido, ainda é muito baixa. Ou seja, você fala, vou deshomologar o fornecedor, esse fornecedor não é mais homologado, eu não compro mais porque não tem a questão social. Ainda é muito baixa, mas o que eu vejo forte de movimento que eu vi em muitas empresas nesse ano foi fazer um plano, exatamente o que você comentou. A gente está todo mundo meio, entre aspas, engatinhando. Mas a primeira coisa que estão fazendo nós queremos isso com essa margem para os próximos 3 anos. Vou te dar 1 ano para você melhorar esse percentual. Então as empresas não estão tirando o fornecedor do jogo, mas elas estão cobrando. Fala, você está com diversidade de 0? Um período de adaptação. Eu quero 1 ano para você aumentar essa diversidade em 10%. Aí no ano que vem você tem que aumentar em 20%.
E aí, no final do ano, monitora, converge de novo com o fornecedor. Você não evoluiu aquilo que a gente tinha combinado. Tá ficando perigoso, porque o ano que vem nós vamos subir a régua mais um pouquinho. Então, eu estou vendo muita empresa aí nessa, porque ainda não é possível, dado a maturidade, né, do mundo não tão forte no ESG, ainda não é possível você abrir mão e falar, não, só vou ficar com um cara que tem um índice ESG lá em cima. Ainda não dá. Não é possível. Mas o plano de incentivo à melhoria do percentual de implementação, eu estou vendo que é a iniciativa mais forte hoje em dia. Sem dúvida. Sim. E lembrando, né, eu gosto também de fazer uma associação, quando a gente fala de fornecedores, eu lembro de pessoas. Quando você tem uma equipe que, por exemplo, se a gente entrar num tema sobre tecnologia, tem pessoas que não tiveram acesso a isso. Então, você simplesmente não pode ou não deveria ter uma troca assim, vou pegar uma pessoa que já aprendeu. Não, fora. Não, então tá fora. Então, você dar essa oportunidade e suporte para que essa pessoa se desenvolva é onde a gente vai conseguir continuar com esse caminho de progressão e com pessoas que a gente tem essa confiança. Os fornecedores são os mesmos, os nossos parceiros são os mesmos. Eu imagino que se você tem uma meta como cliente final definida, também a gente tem que trazer toda a nossa base de fornecedores, treiná-los, trazer esse plano para acompanhamento, qual vai ser o grau de evolução por ano, para que todo mundo caminhe junto. Perfeito. Né? E como você bem disse, tem muitas coisas que simplesmente a gente não consegue só trocar. E também, talvez, num pensamento de relacionamento, nós não demos oportunidade. É isso aí. Então, estamos aprendendo, a gente vai aprender, está todo mundo engatinhando nesse tema, mas é importante que estamos engatinhando. Mas é legal, só conversando sobre o legal tema, o seu comparativo com pessoas, né? Porque eu sempre falo isso e eu, aliás, nos últimos meses, apesar de não ter acontecido claramente, eu tenho cobrado muito, tanto o meu time como os outros diretores aqui, de falar o seguinte, galera, a gente não pode mandar alguém embora sem feedback. É um erro de gestão. Para mim é um erro claro de gestão. E eu não estou falando feedback simples, estou falando feedback. Cara, você começou a apertar o negócio, chega um mês antes, 2 meses, 3 meses antes, as pessoas falam, olha, Joãozinho, Mariazinha, você não está performando no esperado, precisamos melhorar em X%, melhorar nesse ponto, senão, cara, desse jeito a gente não vai poder continuar junto. Você tem que chegar com essa transparência e avisar, falar, cara, o que você está sentindo? Eu estou sentindo, vamos lá, vamos fazer um plano de melhoria para os próximos 2 meses. E a gente avalia de novo, porque do jeito que está, não dá para ficar. E tem muito gestor que simplesmente, né, cara, tipo, cansa, fica quieto, fica meio bravo com a pessoa, aí a pessoa vai mal, você fica bravo, saturação, aí satura o negócio, o cara manda embora. Aí é uma surpresa, né? A pior coisa que pode acontecer, você como gestor, é você surpreender alguém numa demissão, né? Sim. É horrível, né? Mesma coisa, eu gostei do paralelo, eu deveria pensar assim com o fornecedor, né? Exatamente. Às vezes a gente tem a noção de falar, fornecedor é um número para mim, então eu posso trocar a hora que eu quiser. Não deveria, né? Não, de uma forma simples, o Alex como nós estamos colocou conectados hoje, ninguém está sozinho. Né? E desenvolvimento e transparência. Transparência. Então, você falou do feedback do gestor, isso é essencial. E mais uma coisa que eu acho muito bacana, é você treinar a equipe a dar feedback também. Isso. Vamos fazer a correlação com fornecedores? Também não adianta eu chegar lá na hora de fechar um novo negócio e falar, desculpa, não deu certo, você está fora. Ah, mas o que aconteceu? Se vier essa pergunta, alguma coisa falhou na comunicação, no feedback, nessa relação de transparência. Então, eu acho que também tem um ponto a ser considerado a treinar as pessoas, sejam pessoas do liderado para o líder, ou seja, compras também para o fornecedor em relação a esse feedback, que pode ser no final uma quebra de relacionamento, ou pensar num plano futuro para uma melhoria. O desenvolvimento da relação, é importante isso. E isso é algo raro, Alex. Eu não vejo... A gente trabalha com N empresas e eu não vejo muito essa preocupação das organizações em dar esse feedback. Sendo que depois, daqui 1 mês, 2 meses, ele vai precisar daquele fornecedor de novo. E aí vem aquela reclamação, ele não corta, ele não... Exatamente. Aliás, lógico, vou sempre relembrar um negócio básico, né? Às vezes a gente fala de maneira meio genérica, com 10 mil fornecedores, esse feedback e transparência mais próxima vai ser para 1.000, 2.000, não vai ser por... Um exemplo, você não vai no lugar que você compra caneta Bic, você não vai ficar, feedback... Por isso que segmenta antes, né? Então, lógico, só o sinal de audiência vai falar, lógico, não são dos 10 mil que ele está falando de 1.000 ali, logicamente.
Para fechar o nosso bate-papo antes das perguntas finais, vamos entrar no bloco de tecnologia aqui. Tecnologia. Importantíssimo. Eu quero saber o que você, com fornecedores, né? Lógico, se você quiser falar da sua plataforma atual, de pedir compras e procurement, beleza. Mas falando especificamente de gestão de fornecedores, o que você já tem e qual que é o teu roadmap futuro de tecnologia para esse ponto com eles? Legal. Bom, o nosso canal de relacionamento em relação a cotações com o fornecedor, nós temos uma plataforma própria do grupo Hyundai. E aí, o que a gente tem utilizado muito são parceiros que tragam essas informações de monitoramento financeiro, due diligence, para que a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva. E, se precisar alguma ação em relação ao risco, isso é feito. Temos trabalhado bastante com a ferramenta de BI, né, para que a gente consiga acelerar essa... Qual ferramenta que vocês estão usando? Tableau. E aí nós estamos praticamente hoje é uma operação também zero papel, eu digo, na nossa área. Então isso tudo eletrônico e o acesso para cada comprador ver a sua performance também, que isso ajuda depois também no feedback, ele pode acompanhar ali alguns casos já online, outros mensal, dos indicadores e como a gente está indo nesse processo de resultados. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse ponto, desenvolver esse tipo de ferramenta. E o nosso roadmap, nós precisamos eliminar a burocracia. Se a gente pensar aquele acrônico, né, do VUCA, é muita coisa a ser feita, é muita coisa a ser verificada. E eu não sei, né, nas outras empresas, mas na minha equipe não aumentou um headcount. E como fazer toda essa complexidade, não tem essa gestão, nenhum, essa operação, sem você ter a ajuda da tecnologia. Então, esse sim vai ser o nosso roadmap, isso está bem claro para o time, de trazer novas plataformas, ferramentas, RPA, tudo que consiga tirar a burocracia, a gente tenha tempo para o famoso estratégico, que é o necessário. Então, realmente, isso aqui são atividades que não começaram no ano passado, já tem alguns anos, estamos evoluindo bastante nisso para ter uma tomada de decisão mais rápida. Mas, de novo, nós temos uma complexidade enorme de verificações e CNDs e avaliação financeira, e os compradores não podem estar tomados com esse tempo. Desde até um ajuste de nota fiscal, que é um caso que a gente superou aí no passado, mas pode deixar para uma outra conversa, que a equipe é a mesma, eu não posso contratar alguém para ajustar uma nota fiscal. Então, vamos desenvolver uma solução. Então, e aí fica um ponto muito legal também, que como a gente vai se relacionar com fornecedores de tecnologia? Porque hoje eu tenho conversado com muitas empresas para buscar algumas soluções e tentar essa implementação, e a gente não tem nada pronto para apresentar para fazer uma cotação. Na verdade, eles vão escutar as nossas dores e me traga uma solução. E aí eu vou ver o que eu consigo fazer dentro do meu cenário que eu tenho. Mas isso tem avançado bastante e isso vai ser a pauta para os próximos anos. A gente precisa evoluir porque a complexidade é maior, os controles são maiores, os monitoramentos são maiores, a informação é muito rápida. Então, quanto mais a tecnologia nos usar para isso, melhor. Aliás, você fez um comentário legal que eu tenho destacado, né? Como tecnologia tem crescido, o uso de tecnologia na área de compras, na área de supply, todas as áreas, você automaticamente vai contratar mais fornecedores de tecnologia. Lógico. E aí você tem duas coisas. Você tem fornecedores que vão fazer uma solução customizada para você. E, cara, se é customizada para você, não é comprar um material, não é comprar um produto, é um negócio que você está comprando um serviço intangível que cada um vem com uma proposta diferente. Então já exige uma razoável especialização do comprador em comprar um serviço de tecnologia. Você tem aqueles fornecedores de tecnologia que são padrão. Vou falar de nome... Cara, se eu pegar aí procurement, você tem um próprio, né? Mas, cara, você tem vou falar do mercado. Você pega um Ariba, né, da SAP, você pega um mercado eletrônico, um Paradigma. Copa. Cara, você vai pegar um Copa e por aí vai, tem um monte de parceiro nosso aqui. O curioso é que eu dei esse exemplo aqui, mas você tem cloud, né? Armazenamento na cloud. Aí você pega um Azure, aí você pega um Google, você pega um Amazon, né? AWS. Então você tem serviços na nuvem que existe 3, 4, 5 fornecedores. E o cara não vai customizar para você. Na verdade, você vai escolher um dos 5 e colocar. Porém, todavia, entretanto,
os caras não oferecem o mesmo tipo de precificação, é tudo diferente. Não, Então, cara, você vai comprar o cara, aqui é por número de contato, aqui é por número de giga, aqui é por processador, aqui é por uso, aqui é por não sei o quê. Cara, e na hora que você vai comprar, é horrível, né? Porque um tá vendendo número de processamento e o outro tá vendendo, cara, número de transações. Equalização, zero. E não dá pra você fazer, não dá pra equalizar, o cara, só tem esses três, cara. É Azure, AWS e o Google. Cara, qual que você vai pegar de cloud, de armazenamento? E os caras não vendem a mesma coisa, né? Não, eles vendem a mesma coisa e precificam diferente. É isso, precificam diferente. E tem outro inferno nessa categoria que a gente tem passado aqui na live. Às vezes você contrata e ele te dá a gente tá enfrentando isso em CRM, né? Quem também tem uns famosos de mercado, tipo um Salesforce, HubSpot, se for no Brasil aí, Daystation, Pipedrive, tem um monte de CRM ali, né? Cara, o cara te vende ali, aí ele fala, o usuário é de graça. Fala, legal, então posso meter todos os meus funcionários de graça. Só que aí ele chega e fala o seguinte, legal, mas pelo número de negócios você tem um pacote até 1.000. Se vier 1.500, você vai cobrar um extra. Aí você faz a conta de 1.000, você fala, vai dar, né? Cara, aí passa 6 meses, começa a avançar o número de negócios, fala, vai ter uma cobrança extra. Aí vem uma cobrança extra. Aí você quer uma outra funcionalidade, o cara fala, isso aqui é só para o professional. Aí você não tem o professional, aí o cara desbloqueia. Cara, o negócio desbloqueando, tá muito difícil. O meu registro eu tô vendo muita empresa não perceber isso e deixar de ter um cara especialista em tecnologia, sendo que se torna hoje um custo relevante no seu spend, esse custo de software que compra tudo diferente, cara. Não, sabe que no fórum teve aquela parte do automotivo e o Maurício Muramoto abriu lá do Cindy Peças e ele falou exatamente isso, porque a indústria automobilística sempre foi muito forte na parte de cost breakdown, de TCO. Ele falou, como é que faz o cost breakdown de software? É isso. E a tendência nos veículos hoje é o software, né? O próprio veículo está embarcando. Né? Exatamente. Realmente é um desafio. Eu acho que buscar pessoas especialistas é um caminho, é importante, e pedir ajuda aos universitários. Lá por nossa sorte, a gente tem um departamento que também faz desenvolvimentos internos, então acho que essa troca é importante, porque é realmente um mundo novo. É um mundo novo. Como você precificar, como você verificar a melhor solução, é uma coisa que vai levar tempo, vai precisar de ajuda, vai precisar de entendimento, que é realmente... Você já sentiu isso? Já sentiu, já tá incomodando hoje vocês. Já, inclusive, teve algumas decisões de fazer interno. Pensamos, vamos seguir com uma empresa que desenvolva a solução, entendemos, conversamos internamente, é possível fazer? Não, vamos sentar interna. Isso aqui a gente consegue fazer até esse ponto. Depois a gente evolui para uma inteligência artificial, talvez a gente precise utilizar de um suporte externo. Então, assim, por exemplo, eu falo isso de gerenciamento de contrato. Então, foi uma conversa inicial a gente pesquisou, né, o mercado, soluções, trouxemos internamente que era uma dor para nós em relação a vencimentos e até de trazer algumas outras informações que dão base para o fornecedor para o comprador na hora da negociação. Perfeito. Então, decidimos, vamos fazer interno. Até a gente evoluir, né, numa determinada etapa pré-definida e dali, se a gente não tiver recurso, vamos buscar fora. Então, eu acho que essa ajuda para nós, no nosso caso, claro, estou falando dentro do meu universo, mas a gente precisa, a gente não tem esse conhecimento ainda para evoluir nessa discussão sozinho. Né? E você sabe que essa questão que você falou de desenvolver interno, vocês são o benchmarking agora, vocês estão numa contramão, né? Porque o mercado tem feito mais externo, e o percentual que faz interno tem uma característica que eu já peguei. São empresas de tecnologia. Então, vou traduzir. Tipo, o Google faz uma gestão de contrato ou faz um procurement dele. O time de IT do Google programa mesmo e tem um interno. O iFood, que é uma tech, também faz o seu interno. O Meta do Facebook também faz o seu interno. O que dá para perceber claramente? Que empresas que o core é tecnologia, eles fazem internamente, porque para eles, como tecnologia, tudo que eles fazem natural, para eles, mais a menos, cara, do meu jeito integrado no meu sistema, vai que vai. E pelo contrário, para eles até psicologicamente pega mal, né? Falar, nossa, o Google comprou de alguém? Não, o Google vende tecnologia, não compra, né? Então, eles acabam fazendo interno.
Agora, empresas que não são de tecnologia, eu vou falar que 80% do mercado hoje compra tudo externo e não traz para dentro de casa para desenvolver. Vocês estão nos 20% pequenininho aí. Eu diria que talvez esse não teve esse pensamento, né? Mas eu acho que eu uso isso como aprendizado. Se a gente falar da nossa ferramenta lá de BI, nós estamos aprendendo. Tem uma pessoa dedicada no meu time que tem desenvolvido esses relatórios. A gente tem aprendido muito. Não, aí beleza. Você tem um Tableau e você tem alguém do time para alimentar o Tableau. Não, isso é normal. Para desenvolver também dentro do Tableau. Dentro do Tableau. Então, mas isso é algo específico, como você falou, para gestão de fornecedores ou para tudo? Para a minha área de compras, né? Tá. Ali de materiais. E aí, nesse caso do outro software, o que a gente também viu? A gente separou o que é possível, que a gente tem conhecimento hoje aqui, vamos tentar, vamos fazer, e essa outra parte a gente talvez não faça nesse momento, tenha que ter um suporte externo. Isso. Então, acho que essa avaliação que a gente tem tomado a decisão em conjunto, mas não com esse olhar, não tive esse olhar, então inicialmente, na verdade, o que a gente consegue, até por questão de tempo também, tem questão de custo, em relação para a gente conseguir aplicar um projeto como esse, dentro das nossas necessidades. Acho que é essa troca que nos ajuda a tomar essa decisão. Última pergunta, fechar. Não, depois você vai ter uma. Não, nesse tema, eu enxergo isso como uma tendência, Alex. Eu acho que esses 20%, eu vi empresas nos últimos anos indo para ferramentas próprias, por exemplo, gestão de fornecedores. O mercado é muito carente. Não tem uma ferramenta de mercado boa para gestão. Para homologação ainda você encontra, mas para fazer a gestão... E aí o pessoal acaba indo para fazer próprio, com Tableau, com Power BI, o pessoal usa muito para isso dentro de compras. E para custos também, porque o pessoal acaba fazendo o dia a dia deles. E eu acho que não só por ausência de mercado, muitas vezes porque o preço de mercado, eu acho que da pandemia, você sente isso, o preço das plataformas existentes ficaram... Sim, na minha opinião, tem empresa que está fora da realidade. Talvez a realidade de outro país, mas eu vejo o pessoal buscando muito interno, porque fala, não dá para colocar no budget. Exato, e no nosso caso, eu posso, lógico, ressaltar que nós, como somos uma empresa global, temos um portal de relacionamento global, eu também tenho mais esse diferencial. Se a minha empresa chegar com uma solução... Você não precisa fazer tudo zero, você já tem global. Exato, não vai me atender. Então, eu tenho que olhar o que eu preciso adaptar e incluir externamente. Porque você até falou da cloud, mas eu tenho a minha política de cloud. Tenho a minha política de privacidade. Então, eu não posso simplesmente adotar. Então, essa troca ela é necessária para que isso agregue o que já tem. E não crie uma solução completa para que eu possa Ou acaba criando uma restrição que o mercado não oferece. Exato. Então, isso... Eu acho que tem os dois lados, você aprende muito, tenta compartilhar essa decisão e agregar, assim, a gente consegue fazer, porque isso pode mexer dentro de um sistema de compras, eu posso afetar uma outra planta da Hyundai. Lógico. E talvez eles falem, não, essa não é a minha necessidade no momento. Então, a gente tem esse diferencial por conta de algumas plataformas serem globais. Então. Minha última pergunta era o seguinte, você tem para isso, já que você tem um desenvolvimento legal interno, você tem pessoas de IT dentro da tua equipe que vieram, por exemplo, do IT e hoje trabalham especificamente para você, um headcount meio exclusivo, digamos assim, de compras, ou você tem um comprador que aprendeu a mexer nessas tecnologias, se formou alguém da equipe, ou você não tem nenhum dos dois específicos e sempre que precisa você entra na fila do IT para fazer alguma coisa. Qual que é o modelo que você está? Legal, a gente está no modelo de uma pessoa que foi treinada para isso. Era um comprador. Um comprador mesmo. Na verdade, foi um programa de estágio, uma pessoa que conseguiu, que mostrou mais afinidade nessa área. E a gente precisa, né, Léo? Vamos precisar? Temos uma vaga, então essa pessoa vai ficar dedicada a isso. Então, e é uma pessoa que se deu super bem, na verdade, se descobriu dentro da área, mas não é da IT, não tem formação nenhuma em relação a isso. Mas trouxe muito porque descobriu depois dentro desse programa de estágio, bom, esse é o que eu quero fazer. E aí, inclusive, até virando referência dentro até da organização, pelas entregas, pelos pensamentos, né? A gente teve até
é como se fosse um evento, né, de ideias dentro de tecnologia dentro da Hyundai. A pessoa conseguiu ganhar a proposta, o projeto desenvolvido. Legal. Então, foi uma oportunidade que a gente viu, poxa, tem uma afinidade, a gente precisa. Vamos treinar, vamos aproveitar. E aí, esse relacionamento com o IT... Daí é um outro departamento, próximo, mas é muito próximo. A gente precisa, né? Você faz uma conexão automática, ele vai ter que mapear o SAP, que envia depois para o nosso programa e depois vai para o BI. Então, essa interação é constante. Boa, então é uma boa saída. Eu vejo um achado muito feliz, bom. Né? Muito feliz. Agora eu não vou querer falar, né? Isso aí dá vontade de até falar, corta a edição. Mas você precisa fazer, voltando no início da história, a simulação do plano B, né? Do cenário de risco desse funcionário, dado que ele é um fornecedor. Né? O mercado está de olho. Fornecedor estratégico agora. Realmente. É verdade. É um desafio, e é um desafio como líder, né? Vamos voltar para pessoas, né? Mas, de novo, né? Você deixar a pessoa conseguir encontrar, que ela... Isso também faz a diferença ali do que a gente trabalha no dia a dia. Né? Ter essa oportunidade de falar, poxa, um estagiário. Sim, um estágio. Estágio é uma hora a pessoa vai se descobrir. Lógico. Então, que bom que deu certo, que está dando certo. E vamos lá, realmente. Mas são pontos a ser considerados, sim, mas a gente tem certeza que vai dar certo. Boa. Davi, vamos para as nossas perguntas ping-pong. Vamos para o ping-pong. Começa você? Eu começo. Então vai lá. Então vamos lá. Primeiro, uma frase de impacto, Alex. Isso aí pode ser autoria sua, de um autor, tanto faz. Uma frase de impacto. Legal. Eu não sei quem é o autor. Eu acho que, enfim, coisas que apareceram ali no feed do celular, mas me marcou bastante essa frase. E estamos chegando no final do ano, né? Natal, Ano Novo. Mas a frase é o seguinte: um ano novo é você quem faz. Isso aí. Legal. Eu super concordo. Aliás, eu falo sobre isso, né, Davi? Você quem faz. O sol do dia 31 para o dia 1º é o mesmo, cara. A lua não muda nada. O sol, cara, não está mudando nada, né? É a nossa cabeça e nós que fazemos o ano. É a visão que a gente tem. O calendário foi criado por nós. Vamos lá, Davi. Vamos lá. O conselho mais relevante que você recebeu. Esse também, sim, muito fácil de dizer, tive um conselho de um gestor no passado que me disse o seguinte: Alex, quando você for entregar alguma coisa, sempre entregue a mais do que foi pedido. Isso me leva até hoje. Se me pediram, Alex, eu quero que compre isso, um copo, eu vou levar o copo. Existem as outras opções. Por que não pensar no reciclado? Por que não pensar numa caneca? Leve sempre alguma coisa a mais. Acho que esse é a frase que me marcou bastante. Né? Sempre superar a expectativa do cliente. Eu tenho uma frase parecida, minha própria autoral. Legal, vamos. Eu falo, as pessoas falam, como vai crescer na carreira? Para mim, a receita de crescer na carreira é muito parecida, por isso que eu quis comentar. É você fazer o seu bem feito e mais alguma coisa. É muito parecido com a tua. Né? Legal. Cara, eu sempre falo isso. Quer crescer? Cara, você quer crescer? Faça o seu bem feito e mais alguma coisa. A receita de crescimento é essa. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual uma competência? E aí o desafio aqui tem que escolher uma. Não vai falar 3, 4. Uma. Duas. Não, duas não. Uma. Uma competência que você acha que hoje todos devem dominar. Inteligência emocional. Boa. Legal. Um clássico aqui, hein? É um clássico. Sempre aparece bastante. Mas você sabe, olha só que interessante esse seu comentário, porque eu já recebi várias pessoas e outras empresas que a primeira impressão foi, nossa, que ambiente diferente. Porque as pessoas reagem diferente, elas têm atitudes diferentes numa situação de crise. A pessoa pode falar, não vai ser afetado. Então, ela consegue ter essa estabilidade vindo de uma inteligência que é importantíssima. Então, eu acho que isso me marca assim, bastante de primeira, mas eu não sabia que era o top, muita gente, top 3. Muita gente cita quociente de inteligência emocional. Mas fica a dica que eu acho que eu não sei se tenha falado, já que você comentou, não fazer um comentário. Muito tempo atrás, muitos e muitos anos atrás, o quociente de inteligência, ou seja, o QI, né? Todo mundo fala QI, não lembra, né? O quociente de inteligência
era o mais determinante para o sucesso daquele colaborador na vida, mas vamos falar só de empresa aqui, do colaborador. E aí depois se faz pesquisas e determinam que o QE, que é o quociente emocional, de inteligência emocional, o QE, ele é muito mais relevante percentualmente falando do que o QI. E hoje muito mais considerado pelas empresas. Muito mais considerado pela empresa, que é o que você falou. E eu recentemente, há 2 anos e meio, eu acho, eu descobri um outro quociente chamado QA, que é quociente de adversidade. E esse é de um pesquisador chamado Paul Stoltz, quociente de adversidade, e ele faz um estudo mostrando que ele é mais impactante que o QE e muito mais do que o QI. Quociente de adversidade é o quanto que a pessoa está preparada e lida bem com a adversidade. Se ela lida com o QA alto, significa que ela lida muito bem com a adversidade, e um QA baixo significa que ela lida muito mal com a adversidade. Porque na lógica disso aí, entra uma coisa bem simples, que é a adversidade é a única certeza que nós teremos, que a gente vai enfrentar várias vezes. E às vezes o quociente de inteligência emocional é você, por exemplo, ficar tranquilo. Né? A gente entra com uma linha de falar, puxa, a pessoa tem um ótimo quociente de inteligência emocional. Por quê? Porque durante uma adversidade ela está de boa, ela não ficou brava, ela não perdeu a linha, ela conseguiu se reconcentrar e ter foco. Né? E o quociente de adversidade não, ele já fala de outros parâmetros, tem uma sigla chamada CORE, né, de control, como você controla e faz na situação. Tem o walk de ownership, o de reach, outro de endurance. Mas quem quiser pesquisa, né? A teoria é grande, mas vale a dica de pesquisar sobre QA, que é maior do que o QI do que o QI. Muito legal. Alex, sempre novidades. É uma boa, Alex. A diversidade é difícil. Te falei, inteligência emocional tem dificuldade até hoje. Algumas coisas. Para mim, aqui eu coloquei uma regra aqui, né? A gente não tem muita regra na live, mas eu coloquei uma regra. Eu brinco, eu coloquei uma regra. Que falei, cara, não se promove mais ninguém a líder se não tiver QA alto. É importante. Essa é a regra que eu queria. Depois eu quero conversar com você. Boa. Com essas medições. Não, aí. também Ou desenvolvimento também, muito legal. Bora lá, mais uma pergunta. Algo que você acreditou ser verdade e mudou de opinião. Nossa, essa pergunta é legal, né? Complexa. Quebrou a crença. Toda hora. Quebrou o paradigma. Toda hora a gente tá... então ficou fácil. Só escolher uma. A última. Não, pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser 3 anos atrás, 1 ano, tanto faz. Nossa, toda hora não pode ser tão antigo assim. Caramba, vamos lá. O que eu acreditei que fosse... Poxa, eu talvez, no meu começo da carreira, talvez não fosse pensar que a gente chegaria num mundo tão complexo, de informação tão rápida, né? Estou numa transição, né, de gerações aí, mas eu não imaginei que fosse ser tão rápida e tão complexa, né? E como isso afeta o todo. Né? Esse começo de carreira, vai falar, poxa, eu vou chegar numa posição, vai estar mais tranquilo. Talvez lá no meu início da carreira eu imaginei isso. Acho que isso é uma coisa que é impossível imaginar. Né? Hoje, nessa situação, acho que isso talvez seja uma das que eu imaginei com você verdade. Você sempre está entrando no mercado e fala, poxa, não deixa você chegar numa empresa, uma grande empresa, uma boa empresa, você trabalhar. Não, se estabilizar como líder. Pô, aí você já tem maturidade, experiência, estabilizou como líder, ou seja, a vida é muito mais fácil de quando eu ralava. Né? Exato, aí você vai descobrir que não sabia nada de pessoa, não sabia nada. Não sabia nada, na verdade você vai ver que piora. A estabilidade... Não, se torna mais complexo. Não. Se torna mais complexo. Isso eu concordo plenamente, no geral concordo. Eu digo piora porque o nível de pressão e de instabilidade é maior. Ah, entendi. Não é na instabilidade, mas eu concordo, ele é muito mais complexo e não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. É legal, eu, por exemplo, curto demais. Mas a pressão é diferente. Né? A pressão é completamente diferente. É um estudo, né? Se você pensar, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, isso daí, esse exemplo precisa tomar cuidado, porque eu já sou de outra geração, eu vou dar exemplo, o pessoal vai... Tinha um desenho animado dos Jetsons, não sei se vocês viram. Opa! Né? Sim. Você assistia aquilo, você jamais imaginava. É que e hoje você vê, isso é super natural, super normal. Davi, esse é um bom exemplo legal. Quando a gente assistia Jetsons, era completamente ficção científica. Nunca existirá nada parecido. O cara conversando com a televisão. E hoje você faz videoconferência, você dá aula online, meu. Não, e a empregada robô era um negócio, tipo, que ele inventou um bagulho louco desse aí, nada a ver, né? Cara, e hoje você tem robô mesmo, cara. Fazendo limpeza. Outro dia eu tava na casa do meu enteado, passa o robô lá fazendo...
Falei, pô, mas não, ele tem um horário programado. É isso, horário programado, robozinho lá. Para não incomodar, impressionante, é muito, isso aí. muito legal. E para fechar, uma fácil, que parece fácil, Davi, mas não é. Essa é verdade, que é profunda. Música para a gente colocar aqui na playlist dos nossos alunos aqui no nosso campus. E a música tem que explicar por quê, né? Legal, essa é a mais fácil de todas. Se chama Everything, do Michael Bublé. Opa, essa música marcante do cara é romântico. Tá na playlist, do meu casamento. Se tiver, eu falo outro. Não, mas essa não tem problema. Fala de novo o nome? Everything. Essa é Michael Bublé. Aqui, playlist, já está na playlist, mas mesmo assim. Aí, ó. Olha. Linda, linda. Você trouxe para assistir o show? Com certeza. E você sabe que esse show mudou por causa da pandemia. Só pode pôr 2 segundos aqui para não cortarem a gente. Falar que, né? A gente está aferindo direitos autorais aqui. É verdade. Mas eu comprei de presente de aniversário da esposa. Inclusive foi recomendado 2 anos anteontem. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Caramba, que coincidência. Foi anteontem. Eu falei, cara, eu acho que eu ouvi a música. Muito bom. Música linda. Música linda. E para fechar, Alex, a Ju aqui, ó, trouxe com muito carinho aqui um presente para você. Muito obrigado. Uma camisetinha. Que legal, bacana. Fizemos com muito carinho essa, afinal de contas, temos que valorizar a nossa área, né? Sim, com certeza. Nossa área que cada dia mostra mais a importância, né? Acho que nas decisões, na condução do dia a dia. E muito legal. Obrigado, agradeço muito. E um adesivo do logo da live. Aí, ó. Nossa, que legal. Bacana mostrar pro pessoal aí. Aí, ó. Ó. Linda. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço. Davizão, muito obrigado. Valeu. Alex, meu xará. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Muitos insights. E eu tenho certeza, pessoal, que vocês conseguiram, né? Quem não conseguiu anotar, porque estava no carro ouvindo, a dica é anote, né? 3 ou 4 coisas bem legais que foram faladas aqui. Vou resgatar para a galera aqui, né? Uma foi a questão de simule e teste, não deixe. Sim. Isso é um insight muito legal que a gente falou. Muito legal mesmo. O segundo, pensar sempre em segmentar a carteira de fornecedores para ter tratamento diferente. E quando a gente fala de monitoria e auditoria também, tem que segmentar, não dá para fazer para todos, mas crie um hábito de monitoria e auditoria nos seus fornecedores. Isso é a terceira. E a questão de tecnologia, de saber a escolha própria, mas fica a dica de ter funcionado, né, para você muito bem a questão de ter um headcount próprio lá, tem dado bom resultado. Posso colocar um quarto ponto? Ele falou que foi marcante. Pessoas. Foi muito legal esse lado de fornecedor, pensar como a gente trata as pessoas, tratar o fornecedor também. Concordo foi plenamente. Um ponto super relevante. É isso aí. Galera, quem gostou, compartilha. Um abraço e até o próximo Supply Talks.